Nossa igreja tem o apoio de Sicredi, gente que coopera cresce. Milagros Incensos de Resina. Fazemos juntos, primeiro por instinto e depois, quem sabe, por amizade, por carinho e também por tradição, por amor, por você e por cada um de nós. Fazer juntos, porque gente que coopera, cresce. Olá, Deus abençoe você, seja muito bem-vindo ao programa Nossa Igreja, que está começando agora. Eu sou o Padre Reginaldo Carreira e o programa Nossa Igreja quer ser um momento de esperança, de fé, de partilha do amor de Deus na nossa vida, falando um pouco da nossa igreja, justamente esse é o nome, né? Nossa Igreja, a igreja que nos faz ser mais cristãos, mais felizes, mais próximos da vontade de Deus. E para falar no programa Nossa Igreja hoje, nós escolhemos um tema muito especial. Sacramento da ordem. O que significa o sacramento da ordem? A ordenação de alguém. Qual o sentido? Quais os graus do sacramento da ordem? Nós vamos conhecer um pouquinho mais, que é o sacerdócio, né? o diácono, o sacerdote, o bispo. Nós vamos conhecer um pouquinho mais esses sinais, esse sacramento que nós vamos refletir aqui no nosso programa. E para que a gente possa refletir bem, nós vamos começar rezando. Como todo programa, a gente começa rezando e eu rezo desde já pelos sacerdotes da nossa diocese, por você que acompanha e que ajuda o seu padre aí na sua comunidade a caminhar, a incentivar a vida da igreja. É claro que a gente já sabe, vai aprendendo com a vida, nós não participamos na vida da igreja por causa de um padre, senão a gente está perdido, até a gente, padre, brinca assim, né? Nós estamos perdidos, a gente não vai por causa de um padre. Mas o padre ajuda a comunidade a caminhar com suas falhas, com suas qualidades, ajuda a comunidade a caminhar. Então, desde já nós rezamos pelo sacerdote e você pode mandar no seu recadinho um recado para o seu sacerdote no nosso Facebook, tá bom? Que Deus abençoe, proteja cada um. Rezemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Padre significa pai, né? A gente já sabe. E é para que seja pai que ele é ordenado, ele é colocado numa situação de serviço. A ordem, na verdade, é o sacramento da ordem, quer dizer isso, que a pessoa é ordenada, é definida, é orientada, é definida para aquele serviço, para aquela comunidade, para um trabalho na vida da igreja, para aquele ministério. Nós vamos acompanhar um pouquinho sobre o que é o sacramento da ordem com a matéria que foi preparada para nós. Deus abençoe. A igreja não existe sem o povo, mas também não existe sem o sacerdote. É na pessoa do padre que o fiel encontra Cristo, não só na missa, no altar, mas também no dia a dia da comunidade. Quem recebe o sacramento da ordem é uma referência para os cristãos que estão ao seu redor. Para o Papa Francisco, o sacramento da ordem se compara ao matrimônio. Quem é ordenado se consagra a Cristo e à Igreja, como marido e esposa se consagram um ao outro. Essi costituiscono due grandi vie attraverso le quali il cristiano può fare della propria vita un dono d'amore, sull'esempio e nel nome di Cristo, e così cooperare all'edificazione della Chiesa. L'ordine, scandito nei 3 gradi di episcopato, presbiterato e diaconato, è il sacramento che abilita l'esercizio del ministero affidato dal Signore Gesù agli Apostoli, di pascere il suo gregge nella potenza del suo spirito e secondo il suo cuore. Pascere
il gregge di Gesù, con la potenza non di forza umana o la propria potenza, ma dello Spirito, e secondo il suo cuore, il cuore di Gesù, che è un cuore di amore. Il sacerdote, il vescovo, il diacono deve pascere il gregge del Signore con amore. Se non lo fa con amore, non serve. In tal senso, i ministri che vengono scelti e consacrati per questo servizio prolungano nel tempo la presenza di Gesù. Se lo fanno col potere dello Spirito Santo, in nome di Dio e con amore. Rezemos para que a Igreja tenha cada vez mais sacerdotes santos e vocações autênticas. Que bom nós conhecermos um pouquinho mais sobre o sacramento da ordem. É assim que a gente vai aprendendo e conhecendo na fé e também agradecendo a Deus por esses sinais, essas maneiras de servir que a Igreja vai, no decorrer da história, foi formando e fazendo acontecer. E o sacerdote, ele é o líder ali na comunidade, mas não faz nada sozinho. O sacramento da ordem é um sacramento de serviço, é para ministrar, para estar a serviço. E você também é chamado a ajudar na sua comunidade paroquial para que o serviço aconteça. O padre não faz nada sozinho, a comunidade faz junto com o padre. E para que a gente possa conhecer um pouquinho mais sobre esse sacramento, daqui a pouquinho nós vamos ter uma entrevista. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Nossa igreja tem o apoio de Sicredi, gente que coopera cresce. Milagros Incensos de Resina. Fazemos juntos, primeiro por instinto e depois, quem sabe, por amizade, por carinho e também por tradição, por amor, por você e por cada um de nós. Fazer juntos, porque gente que coopera, cresce. Olá, Deus abençoe você. Estamos de volta com o programa Nossa Igreja. Que bom estarmos refletindo a presença de Deus, falando sobre essa presença e refletindo no sentido da palavra mesmo, de também refletir, de levar essa presença uns aos outros através da partilha, você também compartilhando, participando conosco. Deus te abençoe. Estamos falando hoje sobre o sacramento da ordem. E para falar, aprofundar um pouquinho mais sobre o sacramento da ordem, nós entendemos que todo sacramento na vida da igreja tem como sentido, como direção, nos ajudar no nosso caminho também, no nosso processo de santidade, na nossa busca de sermos santos. Até o Papa Francisco, na sua última exortação, falava, né? Gaudete et exultate, alegrai-vos e exultai, falando do chamado à santidade, que todos nós somos chamados à santidade. E o sacramento da ordem ajuda também no processo, no caminho de santidade. Eu até costumo dizer que a minha salvação, né, o Senhor me fez padre primeiro, me chamou a ser padre primeiro para o meu bem, para a minha salvação, para me fazer crescer em santidade. Claro que isso também atinge as pessoas e faz bem, sem dúvida, as pessoas, mas primeiro é para a minha salvação. Deus me salva no meu ministério, no meu sacerdócio. Qual é o caminho que Deus usa para te salvar? Talvez é o seu sacramento do matrimônio, além disso tem outros caminhos, né? Os filhos, o trabalho que você tem, são caminhos de salvação que Deus permite para nós. E para que a gente conheça um pouquinho mais sobre a santidade, sobre o sacramento da ordem como caminho de salvação, nós temos sinais muito bonitos de padres, de bispos que se tornaram santos, de diáconos que se tornaram santos. E nós estamos, na nossa Diocese de São João da Boa Vista, acompanhando processos de beatificação, né, de canonização, de beatificação, o processo do Padre Donizete, que recebeu o sacramento da ordem, e agora nós temos um processo que está para ser aberto e que a gente quer partilhar com vocês, que é de Dom Tomás Vaqueiro, foi o bispo que me crismou, o segundo bispo dessa Diocese de São João da Boa Vista. Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre este acontecimento,
com a entrevista que foi feita com carinho com Dom Vilar. Olá, Padre Reginaldo, olá, amigos do programa Nossa Igreja. Hoje o nosso tema é o sacramento da ordem e ninguém melhor do que o nosso pastor, do que Dom Vilar, nosso bispo, para comentar um pouco a respeito deste importante sacramento. Dom Vilar, o sacramento da ordem ele é dividido em algumas etapas. Como é que funciona essa divisão de etapas do sacramento e como que o senhor recebeu a sua vocação que te levou a receber essas 3 etapas do sacramento da ordem? Certo. Primeiro que os sacramentos 7, os 3 primeiros da iniciação. Depois nós temos os sacramentos da cura, e que são confissão e unção, e os sacramentos da vida, ordem e matrimônio. O sacramento da ordem é diaconato, presbiterato e episcopado. São os três graus e representam o serviço à vida, assim como na família se gera para o mundo, né? Assim no sacramento da ordem o padre é o gerador da fé e do amor, né? Na família de Deus. E receber os 3 sacramentos da ordem não é uma obrigação. A pessoa pode receber apenas um deles, apenas 2. Exato. Como é que isso funciona? Explique claro. Para o nosso amigo do programa Nossa Igreja. O diaconato, tem o diaconato permanente de pessoas casadas, nós temos a escola diaconal. Então, somente este sacramento no primeiro grau, né? O sacramento da ordem no diaconato. E temos também o presbiterato, aqueles que se preparam para ele são também diáconos, o sacramento do diaconato em vistas do presbiterato. Então, a ordenação do sacerdote, né? Agora, o episcopado já é a plenitude da unção, né? Então, nós temos no sacramento do 3º grau da ordem, né? O episcopado, que são aqueles que são escolhidos dentre os presbíteros, né? Para esse serviço, esse ministério. Todo chamado da Igreja Católica pressupõe uma vocação anterior no coração da gente. Como é que nasceu a vocação no coração de Dom Vilar? Exato, eu vivia em Batatais, né, na Eucaristia, assim, na preparação. Depois eu vivi como cruzada eucarística, fui coroinha. Então, nesse ambiente, eu via também os salesianos que iam lá na cidade, junto às salesianas que tinham o colégio, então faziam a propaganda e eu com 11 anos, depois de um ano de preparação com as salesianas, entrei no seminário e assim fiz toda a caminhada vocacional dentro do seminário salesiano para chegar a ser padre. E o Senhor Jesus nos deixou muito claro um mandamento: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho. Hoje a Igreja também utiliza todos os mecanismos digitais para chegar ao coração do público e muitos jovens têm recebido o chamado vocacional através desses meios de comunicação. Como é que o senhor enxerga essa nova vertente para chamar a atenção do jovem, para colocar a semente do Evangelho no coração dessas pessoas? Certo, eu vejo que as redes sociais, a mídia em geral, quando vem uma proposta, se encantam, né? Eu conheci muitos e fui por 24 anos formador e acompanhei muitos que tinham sido convidados, entre aspas, por propagandas, né? Então eu acho interessante esse mecanismo, né? De, através da internet, de programas de TV, conhecerem melhor, né, esses projetos de vida, né? Então são realidades que atraem, que cativam, que seduzem mesmo aqueles que têm vocação. Então, claro que Deus se serve de tantos recursos, né? De exemplos de vida, de histórias até, né? Que se ouve e com as quais as pessoas se identificam. E para encerrar, Dom Vilar, como é que estão as vocações na nossa Diocese de São João da Boa Vista? Temos futuros ordenados, futuras pessoas que receberão o sacramento da ordem? Desde que cheguei aqui há 2 anos, fiquei admirado, porque já ouvia dizer, mas constatei pessoalmente que é uma diocese que tem um bom número de padres, e eu diria que proporcionalmente às dioceses no Brasil, esta é a que mais tem no Brasil. Porque pela população que tem o número de padres, pode conferir, é impressionante.
Ao mesmo tempo, nós temos sempre novas vocações. Então, graças a Deus e ao grande profetismo que foi Dom Tomás Vaqueiro, o apóstolo das vocações, espero que ele chegue às honras dos altares, porque além dos leigos e de tantos movimentos que ele acompanhou, o destaque da sua vida foi a promoção das vocações. Então, esta diocese de São João da Boa Vista é privilegiada em padres e também muitos missionários, né? Pode-se dizer que a metade, junto com as novas comunidades, como a comunidade missionária Providência Santíssima, que tem uns 80 padres, né? E nós, na soma de todos os padres da diocese e das novas comunidades, temos meia lá fora na missão, como padres missionários, e outros que estão por conta das 80 paróquias, às vezes 2 até 3 padres em algumas paróquias. Então é algo muito bonito e realmente encantador ver a resposta das vocações nesta diocese. Que bom fazer parte dessa obra, que bom ajudar a igreja a descobrir novas vocações. Muito obrigado, Dom Vilar. É com você, Padre Reginaldo. Muito me alegra saber desta notícia, né? Desse processo de beatificação que está acontecendo agora, começando de Dom Tomás Vaqueiro, um bispo muito querido, que ficou muitos anos, décadas, né, aqui na nossa diocese de São João da Boa Vista, que marcou profundamente a nossa história, exatamente com a sua santidade, a sua fama já de santidade, o seu jeito de agir, a sua humildade, a sua postura com as pessoas. Então, uma alegria. E entendermos que o sacramento da ordem, como a gente disse, também é um caminho de santidade. Só que, é claro, essa santidade se faz na vida da comunidade também. Então, reze pelo seu padre, ajude nesse caminho de santidade que nós precisamos. Assim que se o Papa Francisco pede que rezem por ele, muito mais nós pedimos, reza por nós, tá bom? A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Nossa igreja tem o apoio de Sicredi, gente que coopera cresce. Milagros Incensos de Resina. Fazemos juntos, primeiro por instinto e depois, quem sabe, por amizade, por carinho e também por tradição, por amor, por você e por cada um de nós. Fazer juntos, porque gente que coopera, cresce. Olá, estamos de volta com o programa Nossa Igreja e hoje com o tema Sacramento da Ordem. Desde já eu agradeço você que está participando conosco, você que reza pelo seu padre, você que manda o seu recadinho. Esses dias a gente recebeu o recado parabenizando, né, Dom Vilar também. Que bom estarmos juntos, unidos, em unidade, né? O clero e os leigos fazendo a igreja acontecer. E eu quero aproveitar para dizer para você que nós temos um recado especial. Nós acabamos de ouvir uma entrevista com Dom Vilar, agora temos a palavra desta semana. Vamos acompanhar. 34º Domingo do Tempo Comum, o Cristo, Rei do Universo. Este ano litúrgico termina com a festa do Cristo Rei e este também é o dia do leigo, neste ano do laicato que está se encerrando. Por que esta festa? Se no ano todo nós devemos viver estas mensagens de Cristo como Senhor e Rei. É que nesta celebração nós concluímos e a culminância completa-se assim todo o sentido deste ano que termina. Entre as nações o reino não é mais um regime político em voga. Se os reis são os que têm poder, glória e bens materiais, vemos assim os reis deste mundo. O Cristo Rei é o Rei dos corações. É o Rei que conquista pelo amor, pela doação. A Igreja, com esta festa, quer mostrar o lugar de Cristo, então, na humanidade e na história. A Igreja, com esta festa,
mostra a realeza do Cristo Senhor. O livro de Daniel, capítulo 7, versículos 13 e seguintes, anuncia um filho do homem vindo do céu para instaurar um reino sem fim. Os judeus, dominados pelos gregos, tinham a cultura e a religião grega à força. Com Antíoco IV, e Daniel, em linguagem apocalíptica, anima as comunidades à resistência diante desta dominação. Em visão noturna, Daniel contempla 4 animais, que são os reinos opressores. Saem do mar, símbolo do mal. E também vê um ancião, que é Deus, que confia ao homem, o Filho do homem, o poder, a glória e o reino. A profecia se realiza com a vinda de Jesus. Seu reino, apesar de perseguições, não terá fim. Certo é que o reino de Cristo ainda não é uma realidade plena, mas já está presente no mundo, como semente que cresce, fermento que leveda a massa. Cabe a nós, discípulos de Jesus, fazer com que esse reino seja uma realidade bem viva e atuante em nosso meio. O livro do Apocalipse, o capítulo 1, versículos de 5 a 8, lembra que Cristo é o príncipe dos reis da terra, que virá cheio de poder, de glória e majestade, para instaurar um reino definitivo de vida, de paz e felicidade. O Evangelho de João, no capítulo 8, versículos 33 a 37, Jesus confirma essa realeza. Em sua vida pública, Jesus cuidou para não dar interpretação política à sua missão. Às vezes que o queriam fazer rei, ele fugia. Próximo da sua paixão, sozinho, abandonado, sem exército para defendê-lo, vai ao tribunal de Pilatos, que lhe pergunta: Tu és o rei dos judeus? Jesus confirma esta sua realeza e define o sentido do seu reinado. Eu sou o rei, mas o meu reino não é desse mundo. Para isso nasci e para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. A realeza de Cristo é outra. É rei que vem para servir, para salvar. Um soberano que aceita uma coroa de espinhos. Um rei cujo trono é a cruz, que se tornou símbolo de vitória. Esse reino cresce onde existe atitude de serviço, perdão, solidariedade, justiça, amor. O prefácio da Santa Missa aponta o tipo do reino que Jesus veio trazer. Reino da verdade e da vida, reino da santidade e da graça, reino da justiça, do amor e da paz. É um reino que não é desse mundo, mas que se importa e se solidariza com as pessoas. Ao contrário, o reino desse mundo é de quem tem dinheiro, poder, glória, bens materiais, coisas que passam. Cristo continua a vir a nós como nosso rei que ama e serve as pessoas, não um rei de poder e força, de glória e riquezas, mas um rei que busca a vida e a salvação de todos. Jesus nos convida a fazer parte desse reino e a trabalhar para que esse reino aconteça para todos. Faz parte desse reino quem é da verdade, escuta a sua voz. Cabe a nós ser mensageiros desse reino na família, na escola, no trabalho, na rua, na sociedade. Concluindo o ano do laicato, vemos que reinar com Cristo é também servi-lo em todas as realidades humanas onde o cristão está presente. E no Pai Nosso, Jesus nos convida a rezar: venha a nós o vosso reino. Nós nos reunimos em oração porque somos cidadãos do reino. Rezemos a oração de Cristo ao Pai: venha a nós o vosso reino. Rezemos para que o reino venha ao nosso coração
e ao coração de todos, que é o reino da verdade e da vida, da santidade e da graça, da justiça, do amor e da paz. Que Deus abençoe a todos os que nos acompanham, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez nós agradecemos Dom Vilar, que sempre deixa essa mensagem carinhosa conosco e hoje mais ainda que esteve conosco aqui na entrevista no nosso programa, nos falando sobre o sacramento da ordem e sobre o processo de beatificação de Dom Tomás Vaqueiro, que está começando aqui na nossa Diocese de São João do Boa Vista. Que lindo podermos viver esse momento histórico na nossa Diocese. E eu quero aproveitar e agradecer você que está participando conosco de forma ativa no programa Nossa Igreja. Você que sempre manda o seu recado para nós. Você vê que durante todo o programa nós deixamos aí o seu recadinho aparecendo, o seu pedido de oração, sua sugestão, os seus cumprimentos, né, para os aniversariantes. Deus abençoe você. Eu aproveito para ler aqui uma mensagem que foi mandada com muito carinho pela Maria Helena Camacho. Olha, ela diz assim: rezemos para que o Senhor nos dê cada vez mais jovens vocacionados. Ela falou isso a partir de um dos trabalhos do nosso programa, de um dos temas que foi ligado à vocação e tem tudo a ver com o programa de hoje. Nós, se estamos falando do sacramento da ordem, o sacramento da ordem não acontece com pessoas que foram escolhidas pela sua santidade, perfeição, mas acontece com pessoas que estão na vida da comunidade, que passam os desafios da comunidade e que são chamadas a viverem um processo de conversão, uma busca da vontade de Deus, realizando essa missão. Então, que o Senhor realmente desperte, faça acontecer muitas vocações na nossa diocese, na sua diocese, de onde você estiver acompanhando. Nós, inclusive, aqui, muitas vezes, a maioria das vezes, o nosso cenário é o seminário diocesano aqui, o nosso cenário, onde o pessoal do propedêutico, do primeiro ano da diocese, fica, né, dos vocacionados, fica aqui fazendo uma experiência de espiritualidade, de fé, de formação. Então, que Deus os abençoe e os proteja sempre e sempre mais. Eu quero aproveitar e rezar, então, pelos nossos padres. Rezar por aqueles que, como eu, têm buscado dar a sua vida, viver a vontade de Deus, sendo sacerdotes. Foram chamados a esse ministério. A gente sabe que nós temos as fraquezas próprias de qualquer ser humano e também as qualidades próprias de qualquer ser humano. E como filhos de Deus, como na experiência de Santo Agostinho, que diz, olha, para vocês eu sou bispo, com vocês eu sou cristão, eu também peço a Deus que nos fortaleça agora, todos os sacerdotes, na fé, na saúde, que possam realmente ser fortalecidos para serem instrumentos de Deus, onde quer que o Senhor os coloque para realizar sua missão. Eu peço que Deus abençoe você também, que ajuda a sua comunidade paroquial. É assim você estará ajudando com certeza o seu sacerdote a viver bem a sua vocação, para que em nenhum momento o ministério seja um peso, mas uma grande alegria. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe os sacerdotes, que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique em paz, nós vamos concluindo aqui o nosso programa Nossa Igreja e até o próximo programa, se Deus quiser.